Prevenitec Engenharia contra Incêndio. Executa obras em todo o sul do Brasil há mais de 7 anos, utilizando tecnologia, conhecimento e instalação de redes hidrantes, alarme de incêndio, projetos PPCI, para-raios, alvarás dos bombeiros, contando com uma equipe própria, qualificada e profissional. Sistemas Hidráulicos JR, para fácil solução dos problemas do sistema hidráulico de máquinas agrícolas e caminhões. Com seu estoque em constante evolução e reposição. Prensagem de mangueiras de todas as bitolas. Bancadas de teste hidráulico sempre atualizada. Sistemas Hidráulicos JR, BR 285, km 457, em frente ao Jardim Europa Hotel. Torneira especializada em recuperação e fabricação de cilindros hidráulicos. Agende seu horário pelo telefone 99131 2587. Miquelon Advogados Associados, especialista em direito previdenciário, trabalhando sempre com ética, comprometimento e profissionalismo. Rua Carlos Guilherme Eric, 1331, bairro São Geraldo, em Ijuí. Telefone 3332-5675. Conversa Franca. Apresentação: Zalmir Soares. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso programa, aqui no canal da ZSTV. Nós seguimos com informações ainda repercutindo tema que, digamos que é fundamental e principal desta semana, que foi com relação à sessão da Câmara da última segunda-feira, onde o projeto de lei foi votado, criado a Secretaria de Cultura e Turismo, né? Mas que causou bastante repercussão o fato de 3 cargos que não foram aprovados, de acordo com o que vinha sendo proposto pelo projeto. E estou recebendo hoje aqui o vereador Almiro Fortes, do PL, ele que faz parte da base aliada, mas assim como 5 vereadores, ele mais 4, né, que integram a base aliada, para votando contrário a esta proposta do Executivo. Está conosco até para justificar esse fato todo, que, como disse, vem causando muita repercussão na comunidade. Vereador Almiro, sempre um prazer conversar com você, seja bem-vindo, tudo bem? Zalmir, muito obrigado, uma boa tarde, sempre uma satisfação aí falar para essa audiência qualificada do ZSTV. E obrigado aí pela oportunidade de poder expor para a comunidade essa situação que ocorreu na Câmara de segunda-feira. Segundo o pessoal, os funcionários da Câmara aí, diz que foi uma das sessões mais inusitadas de toda a história, verdade, né? Você, como bom repórter, você estava lá, presenciou, você preciso dizer que é um dos únicos, se não o único, que está sempre acompanhando lá todas as sessões. E você viu, teve a possibilidade de ver em loco a situação que ocorreu, onde a gente usou algumas ferramentas legislativas que ainda não haviam sido executadas na Câmara, mas que estão previstas no regimento
e que a gente usou de forma a tentar manter a legalidade dos 3 projetos. Sim. São projetos que vieram, o PL 114, o 115 e o 116, criando uma estrutura das secretarias de separação das secretarias de cultura e de esporte. São secretarias que já vinham com essa programação de ser separadas há muito tempo, uma vez que elas têm condições de caminhar de forma autônoma e também com a condição financeira estabilizada, né? Ambas têm verbas que vêm dos seus ministérios, respectivos ministérios, e então elas têm uma condição e uma necessidade, mais do que isso, de caminhar de forma autônoma. No 114, que foi o primeiro projeto que gerou um bom tanto de confusão ali em alguns colegas, nós viemos tentando já mais de 100 dias aí tentar buscar uma construção, porque identificamos desde que esse projeto baixou para a Câmara de Vereadores uma condição de apresentar ele ficou capenga, podia ter um risco jurídico e provavelmente ele seria ajuizado. Alguns vereadores já tinham manifestado, um vereador especificamente, a condição de dizer, olha, esse projeto não tá legal, e a gente buscou o executivo, buscamos ouvir secretários, apresentar para eles o parecer do IGAM, que nos auxiliou, o parecer jurídico da casa também, e não houve o entendimento do executivo que isso devesse ser alterado. O que nós tivemos a certeza é que esse projeto da separação das secretarias não iria passar. Isso nós tínhamos... Porque quem está vivendo no ambiente legislativo, ele entende, ele vê os corredores, vê a manifestação do colega, que é algo que não aparece ao público. E nós tínhamos a certeza. Levamos a sugestão, não fomos ouvidos. Isso, sim, não vou usar de minhas palavras, gerou um certo desgaste. As pessoas imaginaram, não, vocês não querem. Eu digo, não há como aprovar. Nós víamos isso claramente, nós estudamos o processo legislativo e ficou claro que não iria passar daquela maneira. E aí eu não entendo por que houve essa insistência de manter, poderia ser adaptado, mas essa é a parte que já foi superada uma vez que o projeto já foi votado. Nós tivemos a necessidade de fazer uso dessas ferramentas legislativas. Não são ferramentas que a gente usa a qualquer momento, elas têm uma condição muito específica de ser usada. Tivemos que estudar o regimento e o processo para isso, e nós votamos em destaque. Fizemos o recorte e votamos em destaque. E aí o que aconteceu? Alguns vereadores não entenderam. Eu reitero, isso é preciso deixar muito claro para a comunidade. Essa proposição veio da direita. Nós somos base do governo. Como base de governo, criamos um mecanismo de forma a preservar a integridade do projeto do governo. Tanto é que os projetos passaram. Com exceção desses 3 cargos. Essas discussões todas, elas passam também pelas comissões, né? Além dessas discussões que você disse que teve com os secretários, com o prefeito, enfim. Nas comissões, de que forma que tudo isso foi tratado? Justamente. Essas discussões, debates, foram de forma formal com os secretários, com as pessoas, o pessoal da elaboração dos projetos, da administrativa, enfim, e elas foram tratadas e foram apresentadas nas comissões. Primeiramente, os projetos passam, quase que a totalidade dos projetos passa na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Alguns passam para a Comissão de Finanças e Orçamento, a que eu faço parte, a CFO, e alguns ainda vão para a Comissão de Políticas Públicas, CPP, que não era o caso desse. Mas ela ficou meses sendo debatida na Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que havia um risco jurídico, e foi comprovado isso, sobre a questão dos projetos. Foram chamados, os secretários foram apresentados, foi tentado de uma maneira, solicitado formalmente, extraformalmente, que fosse modificado, não se aceitou. Então eu digo, olha, e lá nós vivendo o processo legislativo, nós víamos que isso não ia passar. 2 votos foram contrários na CCJ, o Bischoff e o Matheus Pompeu votaram contrário, mas foram um voto vencido para que seguisse adiante o projeto. Então foram 3-2. Dessa forma o projeto foi para a CFO. Chegando lá na CFO, chegou para nós, para uma análise, e logo na primeira sessão que ela estava na CFO, nós convidamos os secretários para ir lá e apresentamos algo que nós entendíamos como deficiente, que precisasse de uma atualização, e entendemos naquele momento ali que não iria ser alterado.
E nós tínhamos a certeza que se daquele momento em diante o projeto passasse, ele iria ser ajuizado logo na sequência. Sim. Nós temos a necessidade, tínhamos, né? Hoje já está consolidada a criação das 2 secretarias. Então o que a gente entendeu? Que não adiantava mais ficar insistindo. Nós, vereadores de direita, apresentamos, eu e o Bischoff, Capitão Bischoff, apresentamos então essas propostas que eles fossem votados os destaques. E aí tivemos o apoio da esquerda. Por quê? Porque eles entenderam também que esse projeto era melhor ninguém tem interesse em travar a cultura, esporte. É algo que interessa a todo mundo, independente da ideologia de esquerda e direita. E não entendemos. Sim. Os cargos que estavam sendo criados ali não tinham nada a ver com a cultura. Bom, o entendimento, então, de forma legal que você disse, era de que poderia ser ajuizado, poderia acontecer um fato desse sentido, devido aos cargos não terem a ver com a cultura, é isso? Na verdade, os 3 projetos eles ficaram quase que amarrados. Sim, que na verdade foram 3 projetos que faziam parte de um, né? De um. Desvincularam todos, mas ficaram todos alinhados, até porque houve a separação dessas questões, desses cargos, houve a recriação de todos os outros cargos em função daquela decisão da Justiça da sessão extraordinária de 2022, e aí tudo isso veio num bolo só, digamos assim, né? Para desmistificar tudo isso, vereador Almiro, o entendimento, então, desses vereadores é de que esses 3 cargos não poderiam estar juntos com essa situação. Exatamente. Tanto é que foram apresentados, nós tínhamos 94 CCs, foram apresentado um projeto de 105. E nós não tínhamos esses 3 cargos que foram apresentados, são 2 vieses. O primeiro, de ordem técnico-jurídica, técnico-legal, que o entendimento é que não poderiam ser apresentados ali. Esse foi o entendimento. Ok. Criando a estrutura da secretaria e havendo o ajuizamento, mantendo esse projeto subjúdice, iria travar. E aí não adianta querer botar outro projeto, porque isso ia exterminar com a possibilidade, eliminar a possibilidade da gente ter essas 2 secretarias que são necessárias e são autossuficientes. Diga-se de passagem que ninguém está criando despesa extra, elas são autossuficientes. E aí o que ocorre? São 3 cargos a mais ali, 3 ou 4 cargos a mais para secretarias, mas já estavam dentro do projeto. Sim. Só que esses 3 cargos, esse é o viés do entendimento técnico-jurídico, técnico-legal. Existe também o entendimento político, isso não pode deixar de ser evidenciado. Por quê? Porque os 3 cargos, a criação desses 3 cargos, eles causaram um certo desconforto, da maneira como eles foram expostos. É um cargo de coordenador de segurança pública para o município. A gente entende que a segurança pública, isso é na Constituição, uma atribuição do Estado, já existem cidades acima de 120, 150 mil habitantes que têm guardas municipais, guardas civis, armadas, enfim, não é o caso de Juí. Então nós, dentro daquilo que foi apresentado, embora o presidente da Câmara tenha dito de uma forma equivocada que isso era para fazer ponte entre os presidentes de bairro, não, na verdade o projeto previa um pouco mais, de fazer elo entre os diversos segmentos. Isso. Mas isso não é uma atribuição que já está específica. Estava se criando um cargo de R$8.040 aí, para que nós entendemos de uma forma política, nesse caso, além da questão técnica, que não há necessidade. Um cargo de coordenador da assistência à mulher, tá? Uma diretoria, na verdade, não era coordenador, tá saindo de uma coordenadoria, passando a uma diretoria, um aumento de 81% praticamente no salário. A gente sabe, já disse em outras ocasiões aí, que hoje a coordenadoria tem uma pessoa muito competente à frente, uma pessoa que eu tenho meu respeito. Agora, dentro do que foi proposto, a gente entende então, e isso vai ser uma secretaria também autossuficiente pela captação de verbas que se dá para ela e que podem ser destinadas, então que você cria a Secretaria da Mulher, que é uma promessa antiga já dentro do município. Então se cria uma secretaria e se faça o processo como ele tem que ser feito. Agora, destinar de forma... quebra o caráter da impessoalidade, tá? Isso aí é uma coisa que esse é o aspecto político. E o terceiro cargo é o de diretor de relações institucionais. Esse cargo de diretor de relações institucionais, o anterior de 15.097 e esse também. Então gerava um custo aí de 38 mil com CCs. Diretor de relações institucionais, nas atribuições, era fazer relações entre o Poder Executivo, estabelecer contatos.
com secretarias, com prefeituras, com ministérios. E isso aqui estava lá, inclusive, uma concessão de diárias a nível estadual, municipal, estadual e internacional. Convenhamos, não é o momento de gerar essa despesa. Sejamos coerentes, né? E dentro da nossa ideologia, hoje é menos Estado. Nós precisamos enxugar o Estado e não criar cargos que daqui a pouco podem ser aproveitados de outra forma e vão se tornar talvez ineficientes ali, respeitando a prerrogativa do Executivo de não solicitar o cargo. Mas a nossa prerrogativa também é de avaliar e sermos os guardiões daquilo que é de interesse do povo. Certo. Bom, vereador Almiro, agora, com tudo isto, ficou uma situação um pouco, digamos assim, prejudicada entre os aliados, até inclusive o próprio prefeito disse que achou estranho, o presidente da Câmara também manifestou que ele não esperava essa decisão. Com tudo isso, como é que você vê essa continuidade agora da coligação de todos os partidos que estão aliados à administração municipal? Pode mudar isso a partir desse momento com relação a isso? Olha, do prefeito Andrei eu ainda não vi nenhuma manifestação. É possível que ele tenha manifestado em algum momento, eu não escutei nada dele, nem positivo, negativo, nada, não posso afirmar. O presidente da Câmara, eu vi um vídeo, está circulando, esse vídeo nos pareceu... para mim e a outros vereadores, estou desde as 5 horas da manhã recebendo mensagens aí por conta desse vídeo, onde ele diz que haverá retaliações, segundo ele, palavras do presidente da Câmara, que recebeu o nosso voto, inclusive, para estar lá. Ele disse que teria saído ontem de uma reunião que iniciou de manhã e passou do meio-dia junto com o prefeito, secretários, palavras do presidente da Câmara. Não estou dizendo que houve isso ou não, mas ele colocou em rede social, é público o vídeo, e que saiu de lá com a certeza de que alguém disse lá que haveriam retaliações. Olha, eu acho isso muito temerário de se tratar. Eu espero que tenha havido uma confusão nesse sentido, até porque isso é um crime de responsabilidade. Sim, é um crime direto, é um abuso de autoridade de forma direta e um crime de responsabilidade. E no momento em que ele cita prefeitos e secretários, ele amplia essa questão para prefeitos e secretários. Eu não ouvi nenhum posicionamento. Como eu disse, eu vejo o nosso prefeito Andrei, o secretariado, pessoas maiores do que isso. Agora, o vereador exercer o direito de expressão e a liberdade de voto é algo que está constante lá no artigo 29 da Constituição, artigo 3º, 5º. Sim. E isso aí dentro da tribuna, né? Agora, um vereador que for votar o presidente da casa, que ele é responsável, além dos 16, por todos os demais servidores da casa, pelo andamento dos trabalhos, realmente não é algo que, não vou usar de minhas palavras, não soou bem, não está agradável e certamente isso vai ter algum desdobramento logo aí na frente, né? Pois é, nesse desdobramento logo aí à frente, nós teremos em dezembro a eleição da mesa diretora, que tem um acordo, esses acordos que muitas vezes são rompidos. Você acredita que pode ser arranhada, digamos, essa situação também, doutor Almiro? Eu vou retroagir um pouquinho quando você fala ali da questão de coligação. Eu acho que deixei passar essa questão aí, mas é importante a gente entrar. Lá diretamente na tribuna, já me manifestei naquele dia sobre a questão, está no meu discurso lá, gravado, e continuo dizendo, seguimos base, nunca deixamos de ser base do governo. Apresentamos um projeto para resguardar a legalidade, uma ferramenta legislativa para resguardar a legalidade do projeto. E a esquerda apoiou a direita. Não foi o contrário. Nós não apoiamos a esquerda. Eles vieram porque entenderam que era pertinente. E disse lá que sempre continuamos base aliada, a menos que o governo não queira. Agora aí te pergunto o seguinte, Zalmir, não só você como a toda a comunidade. Hoje nós temos uma coligação que já vem PP, PSD, PL, Republicanos, enfim, MDB, União, MDB, e aí nós temos dentro de um acordo a segunda legislação que temos o prefeito e o vice. E pelo acordo, isso é sabido, é público e notório, que o vice-prefeito Marcos Barrichello é o candidato natural, que é inclusive do PL. Sim. Então nós só estamos aguardando e trabalhando de formas a resguardar para que o Marcos
que o Barrichello, que vai ser o nosso prefeito, não existe dentro do PL qualquer outro nome que não seja Marcos Barrichello. Nós não conseguimos, a comunidade pode julgar por si qual é o interesse do PL em romper um acordo assim. Então, que se pode ficar afetado, isso certamente não será a partir do PL. Agora, dentro de outros partidos, eu tenho muitos bons amigos dentro de todos esses partidos, dentro do PP, e o próprio PP tem pessoas que são idôneas, são pessoas de palavra, de caráter, de honra, como tem em outros partidos, mas falando especificamente do PP, tenho muito respeito. Nós acompanhamos o PP em duas e entendemos que eles vão acompanhar também. O que ocorre? Talvez 2 ou 3 pessoas que hoje estejam tentando colher aquilo que elas não plantaram, tentando, seja de interesse de A ou B, colocar uma areia aqui, colocar um probleminha aqui, para que forçar um rompimento, como diz, implodir as pontes, né? Nós não temos interesse. Nós estamos com uma conexão e com uma coligação muito bem feita, uma coligação que está andando, os números do governo são excelentes, isso é destaque a nível estadual, nacional, e isso é inegável, isso é um modelo de gestão. E a nossa ideia é dar continuidade desse modelo de gestão a partir de Marcos Barrichello, que será, isso eu afirmo aqui, será o próximo prefeito. Então, o que ocorre? Isso aí independe de qualquer coisa, e esperamos estar junto com todos. Sim. Nós estamos para construir. Na questão da presidência da Câmara, ficou acordado, fizemos lá atrás um acordo, sim, entre todos os vereadores de base, os prefeitos, prefeito e vice, e os presidentes de partido. E isso ficou, fizemos uma folha, ficou comum a todos ali, onde escolhemos conforme uma condição de votos, né? Sim. E ficou no primeiro ano, então, que apoiaríamos um candidato PP, que foi escolhido o Rodrigo Noronha. E a partir daí se definiu então os demais, que no segundo ano o Bischoff, capitão Bischoff, no terceiro ano eu que vos falo, Almiro Fortes, e no quarto ano o Eliezer. E isso para nós é tranquilo. No dia que for para votar, como diz conversando com o Bischoff, eu não vou fazer campanha. Isso para mim é uma coisa que está pronta. Agora, se alguém vai buscar romper esse acordo, certamente não seremos nós. Exato. Somos homens de palavra, assim permaneceremos, e isso irá refletir no voto. Tá certo. Muito bem, Almiro. Obrigado por estar aqui conosco, então, fazendo essas colocações referentes ao posicionamento. Então, quer dizer, pelo PL, o que foi acordado em termos de coligação segue, sem problema de rompimento com a situação, então, né? Não. O PL não é oposição, até porque, como você disse, o vice-prefeito é do PL, né? E entendemos o seguinte, deixamos claro isso pelos fatos ocorridos, que nunca fomos, a maneira que foi apresentada essas recortes foi para justamente resguardar. Sim. Existem momentos em que às vezes as pessoas ficam meio cegas por algum motivo ou outro. E que bom que temos pessoas razoáveis que estão ali. Esse seria um problema essa situação iria gerar um problema logo ali na frente e bem maior. Então, assim, que a comunidade tenha certeza que o que nós fizemos nesse momento foi resguardar. A esquerda acabou vindo junto, ok? E que bom que tivemos esses votos para fazer passar. Tanto é que dos 105 cargos propostos, 103 foram aprovados. Exato. Inclusive, havia uma conversa, uma 102 ficou 3 fora, então, né? 3 fora, 102, isso. E acabou que havia uma conversa de que os vereadores, olha só como são as coisas de bastidores, os vereadores eram contra a criação de secretaria, eram contra os cargos do prefeito. As pessoas estavam sabendo que elas precisavam nos odiar e não estavam entendendo o que estava acontecendo. Sim. E agora, com tudo isso que aconteceu, e quem sabe Deus trouxe isso por uma necessidade que isso viesse a público. Hoje as pessoas estão dizendo, olha, eu recebi várias ligações, 3 ou 4, eu realmente não estava entendendo o que era, me disseram que era outra coisa, fulano, ciclano, e eu não vou trazer nomes, mas as pessoas veem, a comunidade vê, a comunidade não é mais boba, eles estão vendo quem são os atores, né, que estão causando esse celeuma. Tá certo, ok. Obrigado, vereador Almiro, estamos sempre à disposição, um abraço para você. Sempre uma satisfação, à disposição, Almiro. Conversamos então com o vereador Almiro Fortes, do PL.